Senhor, nós queremos louvar o Teu nome. Nós queremos agradecer a Ti, ó Pai. Nós queremos, nesta manhã, com o nosso coração, com a nossa vida, com tudo que somos e temos, dedicar a Ti o nosso ser e pedir a Ti, o Espírito Santo, Tu que és o mestre dos mestres, Deus de toda a sabedoria, de todo o conhecimento, o Deus, ó Deus, que sonda, conhece a profundidade do coração do ser humano, ó Deus. Nós oramos nesta manhã pedindo a Ti, ó Deus, que o Senhor nos ajude, ó Pai, a nos imergirmos, ó Pai. Senhor, a imergirmos na Tua palavra, a imergirmos no Teu Espírito Santo, para o Teu louvor e também para a Tua glória. Ensina-nos a Tua palavra, Senhor. Faze-nos ouvir a Tua voz. Queremos louvar e exaltar e glorificar o Teu santo nome. Nós oramos assim, Senhor, e também Te agradecemos. Em nome de Jesus, diga glória a Deus. Muito bom, pode se assentar, querido. Graças ao nome daquele que vive e reina para todo sempre, o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Irmãos, abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 5. Carta do apóstolo Tiago, no capítulo 5. Glória a Deus. Tiago, capítulo 5. Nós estamos a estudar a carta do apóstolo Tiago, não é verdade, irmãos? Hoje nós vamos terminar com a carta do apóstolo, com essa carta aqui, a carta que nós temos vindo a estudar. Portanto, hoje é o terceiro domingo que nós estamos a estudar, a falar do apóstolo Tiago. Olha só, irmão, o que está escrito aqui do versículo 1 até ao versículo 6. Vamos ler todos juntos? Ou melhor, eu vou ler e você, por favor, vai acompanhando a leitura, tá? Olha o que diz, está aí na tela para você poder acompanhar a leitura. Olha o que diz assim: Eia, pois agora vós ricos, eia, pois agora vós ricos, chorai e pranteai por vossas misérias, que sobre vós hão de vir. Olha aí, chorai e pranteai por vossas misérias, que sobre vós hão de vir. Verso 2. As vossas riquezas estão apodrecidas, e as vossas vestes estão comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujam, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós, e comerá como o fogo a vossa carne. Entesourastes para os últimos dias. Verso 4. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras e que por vós foi diminuído, clama. E os clamores dos que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Verso 5. Deliciosamente vivestes sobre a terra, e vos deleitastes e cevastes o vosso coração como num dia de matança. Condenastes e matastes o justo, ele não vos resistiu. Irmãos, esse texto aqui é um texto muito interessante. E ele fala sobre injustiças. E é sobre isso que nós vamos falar aqui nessa manhã. Vamos falar um pouquinho, vamos conversar um pouquinho sobre injustiças. Olha só. O livro de Tiago, ou a carta de Tiago, tal como nós já temos vindo a falar aqui nas aulas
anteriores. É uma carta interessante, né? O tema principal que é tratado aqui nesta carta tem a ver com a prática da religião, ou seja, o viver a nossa religião, a nossa fé cristã, na dimensão o quê? Na dimensão prática. Amém, amados? Eu tenho sempre dito aqui, já falei na primeira, falei na segunda, eu vou repetir aqui nessa terceira aula. Irmãos, não se enganem. Uma fé que te paralisa, uma fé que não te leva a enxergar, a viver o melhor do teu potencial como ser humano, é uma fé deficiente, é uma fé que tem problemas na sua estrutura. Porque a verdadeira fé, irmãos, é aquela que me tira de um lugar e me leva para um outro lugar. Me tira dessa inércia em que muitos de nós nos encontramos e nos leva a vivermos, a experimentarmos o melhor de Deus. Não somente para as nossas vidas, mas também para todos aqueles que estão ao nosso redor, ao nosso derredor. Amém, amados irmãos? Então isso é interessante. Por isso é que a religião, na prática, que no contexto de Tiago, ela se manifesta através da prática das boas obras, o que ele chama de boas obras, ela é algo que tem que ser vivida na dimensão prática das nossas vidas. Tiago fala assim, olha, não adianta você dizer que tem fé, mas você não pratica boas obras. É claro que aqui não estamos falando de salvação ou não salvação, porque a salvação ela é pela fé. Amém, amados irmãos? Mas as obras, elas são importantes porque elas autenticam a nossa fé. Amém, amados? As obras são importantes porque elas autenticam a nossa fé. E essa carta ela é dividida em 3 partes. Na primeira parte, fala sobre a religião verdadeira, tá? Que vai aí do capítulo 1 até ao capítulo 25, até o versículo 25 do capítulo 2. Depois ele fala sobre a falsa profissão da fé, que começa no capítulo 3 e vai até ao verso 17 do capítulo 4. E depois, então, no capítulo 5, fala sobre algumas advertências, exortações, instruções práticas que os cristãos têm que levar em consideração, têm que viver em suas vidas. Então, é disso que, em síntese, o apóstolo trata aqui nesta carta. Amém, queridos irmãos? Muito bom. Então, de que exortações o apóstolo Tiago, ou melhor, o apóstolo Paulo, porque é Paulo que escreve para Tiago, está tratando aqui no capítulo 5. Aqui, irmãos, o apóstolo faz uma radiografia e ele tenta entender, nessa parte final, né, que, infelizmente, há injustiças no mundo. Há pessoas que vivem suas vidas de maneira desonesta. A injustiça, meus amados irmãos, ela é fruto de uma vida completamente desonesta, que não coaduna com a fé verdadeira. Então, não adianta você dizer que é cristão, que vai à igreja, que cumpre as procissões. Se você vive uma vida desonesta, se você vive uma vida não alinhada com as escrituras, com a palavra, então é o mesmo que você não ter fé. Amém, amados irmãos? E daí, para você praticar ou levar uma vida de injustiça, é apenas um passo. Amém, amados irmãos? Aqui, no caso em específico, o que Paulo está tratando é
desonestidades e das injustiças que são cometidas em relação aos pobres. Amém, amados? Por quê? Porque são os pobres que muitas das vezes estão ao serviço dos ricos. Não é verdade, irmãos? Normalmente é assim que funciona. São os pobres, ou pelo menos aqueles trabalhadores que precisam do mínimo existencial, né, para viverem, que vão trabalhar nas propriedades dos endinheirados, dos ricos. Ora, o que acontece é esse fenômeno que nós estamos vivendo e experimentando no mundo, onde os ricos acabam ficando mais ricos às custas da exploração dos pobres, dos miseráveis. Não é verdade, irmãos? E os miseráveis acabam se tornando cada vez mais miseráveis ainda. Irmãos, preste muita atenção que eu vou te falar. No mundo existe cerca de 1% da população. 1%. O mundo tem quase 8 bilhões de pessoas. Tá? Então existe 1%. Isso dá mais ou menos... Quantos? 1% dá quanto? 800 milhões? Não, 800 seriam 10%, né? 800 mil pessoas a 1 milhão de pessoas. Será que é isso? Bom. Existe 1% de toda a população mundial, irmãos, que detém quase 30% de toda a riqueza do mundo. Vamos perceber o que eu estou falando, irmãos? E a maior parte desses endinheirados, eles estão nos Estados Unidos da América. Então, há aqui um problema, irmãos. Concentração de riquezas a mais de um lado e concentração de riquezas a menos de um lado. Os países também têm esse aspecto. Os países que estão no norte, tá? Parece que são países que acabam sendo mais ricos em relação aos países que estão no sul. Ou pelo menos abaixo da linha do Equador. Então, o mundo em que nós vivemos, irmãos, não é um mundo de igualdade. Eu também não acredito nessa ideia de igualdade, irmãos. Não, eu não acredito nisso. Eu acredito mais na ideia de liberdade. Porque o bom Estado, o bom país, é aquele país onde os cidadãos são livres para serem aquilo que eles desejam ser, de acordo com o seu potencial, de acordo com os seus dons e os seus talentos. Eu acredito muito na ideia da parábola dos talentos. Cada um de nós veio pronto para alguma coisa aqui nesse mundo. Só não sabe, alguns só não sabem. Talvez seja por isso que nós precisamos de um sistema de educação muito bom, eficiente, que nos ajude a despertar em nós o talento que cada um de nós já tem. Eu acho que ali é que está a chave da felicidade. Quando você vive num país onde o Estado cria as condições mínimas para que você possa ser aquilo que você já nasceu para ser. Para que você possa fazer as suas escolhas. É essa a ideia de liberdade, é nessa liberdade que eu acredito. Amém, amados irmãos? A questão da igualdade, eu diria que é um problema estrutural, porque foi justamente esse conceito da igualdade, infelizmente, que acabou dando origem às ditaduras marxistas no mundo contemporâneo. E olha, nada matou mais gente do que essa tal do marxismo, esse tal do socialismo, infelizmente, né? Que acabou ceifando milhares e milhares de pessoas. Então eu não acredito muito disso. Eu acredito mais na ideia de liberdade. Amém, amados irmãos? Amém, queridos? É assim que funciona as sociedades. Mas vamos voltar aqui. Bom, o cenário aqui pintado é esse. É um cenário em que muitas pessoas adquirem riquezas de maneira injustas. Escute o que eu vou falar aqui para você. A Bíblia não tem problemas nenhum com a riqueza. Em nenhum momento nas Escrituras Sagradas as riquezas são condenadas. Aliás, eu como seu pastor, eu vou orar sempre para você prosperar em todas
todas as áreas da sua vida, inclusive até financeiramente. Porque nós nos enganemos, irmãos, até para o avanço do Evangelho é necessário um investimento financeiro. Nós estamos aqui, não é verdade, irmãos? Nós tivemos que fazer investimento neste lugar. Não é verdade, irmãos? É verdade. Não adianta, o mundo em que nós vivemos é assim, tudo custa dinheiro. Então, a Bíblia Sagrada não tem absolutamente nada de contra com o dinheiro. O que a Bíblia Sagrada condena e é contra é ganhar dinheiro injustamente. Ou, então, fazer da busca insensata pelo ganhar dinheiro o teu carro-chefe, o carro-chefe da sua vida. Acorda e dorme só pensando em ganhar dinheiro. Isso sim é que as Escrituras Sagradas são contra. Amém, amados irmãos? Então eu quero que você ganhe dinheiro. Só que eu não quero que você ganhe dinheiro injustamente. Aliás, escute o que eu vou falar. Se você ganhar dinheiro injustamente, às custas do sacrifício do pobre, da viúva, é melhor você não dar dízimo do seu dinheiro, porque Deus não tem significado nenhum para Deus. Talvez tenha significado para as contas da igreja, porque de qualquer maneira vai aumentar a renda da igreja. Mas diante de Deus não tem significado nenhum. O dízimo e a oferta nós o fazemos por obediência, por amor à palavra do Senhor. Então, se você ganha dinheiro injustamente, se você não entregar os seus dízimos e as suas ofertas aqui na igreja, não tem problemas nenhum. Porque Deus não se agrada daquilo que nós trazemos para o altar, ou trazemos com as nossas mãos cheias de sangue. Não tem virtude, não tem valor algum. Amém, amados irmãos? Quem está entendendo? Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Muito bom. Então vamos lá. O que nós temos aqui? Vamos lá, versículo do número 6 do capítulo 1. Vamos lá. Tiago 1, capítulo 1, verso de número 6. O que diz? Olha só, Tiago 1, verso de número 6. O que diz? Diz assim. Está falando sobre a sabedoria. Tá? Ele vem falando sobre a sabedoria. No verso 5 ele diz assim, olha, se algum de vós tem falta de sabedoria, faça o quê? Fale mais alto. Faça o quê? Peça a Deus, que a todos dá deliberadamente, e não o lança em rosto, e ser-lhe o quê? Ser-lhe dada. Versículo 6 agora diz assim, peça, porém com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante ao quê? A onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Então, não duvida, creia. Deus tem a capacidade de prosperar-nos. Isso não é problema. Versículo 10 e 11, o que diz? Olha aí, 10 e 11. E o rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva. Olha, isso aqui está falando da efemeridade das riquezas. Está falando da fragilidade das riquezas. Hoje você pode ver alguém rico, cheio... Olha, vocês lembram cá em Angola, no nosso país, né? Até há bem pouco tempo atrás, há 2 anos atrás, tinha muita gente que nadava no dinheiro. Hoje estão onde? Sumiram. Quem ouve falar de Bento Cangamba? Quem mais ouve falar de Bento Cangamba hoje? Onde é que está o Cabo Escuro? Hã? Quem ouve falar de Pinto Conto? Onde é que essas pessoas estão? Sabe qual é o problema, irmãos? Olha, eu recebi ontem achei interessante, né? Falando sobre as riquezas aqui no nosso país. Não vou achar aqui no meu e-mail, tudo bem. Mas olha só, onde é que estão essas pessoas? Sumiram.
Porque ganhavam dinheiro de maneira injusta. Então o camarada que não tem nenhuma empresa em Angola, não gera emprego nenhum em Angola, não se sabe se é acionistas de que empresa e como conseguiu as tais ações. Como é que pode ter barbúrdios de dinheiro? Tem alguma coisa errada. Não pode. É gente que vivia ganhando dinheiro às custas da miséria das outras pessoas. E o que a Bíblia está dizendo aqui é isso mesmo, olha. Porque o sol, o rico, verso 10, em seu abatimento, porque ele passará como a flor da... E o rico em seu abatimento passará como a flor da erva. Irmãos, nada é mais traiçoeiro do que as riquezas. Amém, queridos? Amém, amados? Versículo 11 diz assim: porque sai o sol com ardor e a erva seca e a sua flor cai e a formosa aparência do seu aspecto perece. Assim se murchará também o rico em seus caminhos. Olha só o que a Bíblia está falando. Então, volto a frisar, a repetir. Volto a frisar e a repetir. Em nenhum momento a Bíblia Sagrada é contra as riquezas. Tá? Em nenhum momento. Esse negócio de que tudo tem que ser para o Estado, isso é lá coisa de socialista. Nós somos um país capitalista. Em Angola não é proibido ganhar, não é proibido ficar rico. Desde que você fique rico honestamente, desde que você pague aquilo que é justo por direito à luz da lei, àqueles que trabalham para si. Porque ninguém consegue ficar rico sozinho. Você sempre vai precisar de pessoas para estarem ao teu serviço. Não é verdade, irmãos? É ou não é verdade? É. Você sempre vai precisar. Aliás, o maior ativo que você tem ou terá na sua empresa, na sua fazenda, são quem? São seus funcionários. Por quê? Porque são eles que produzem riqueza para você. Então é justo que você os pague de acordo com aquilo que eles produzem para si. Eu tenho um conceito diferente em relação a essa questão de salário, irmãos. Eu sou favorável à ideia de você pagar salário para alguém de acordo com aquilo que ele produz, não de acordo com a presença que ele faz no serviço. O que é que nós temos no nosso país? As pessoas vão nos serviços, o que é que elas fazem? Chegam, assinam um ponto, picam o dedo e elas passam 8 horas ali fazendo o quê? Absolutamente nada. Muitos não produzem. Aí chega final do mês, o que é que elas querem? O que é que elas querem? Salário apenas. Então elas estão lá apenas por salário. Isso é coisa de país pobre. Nos Estados Unidos, por exemplo, você ganha por salário. Você ganha por hora. Quanto que custa a minha hora de trabalho? Minha hora de trabalho custa X. Ok. Então se você vai trabalhar 5 horas para mim, eu pago para você X. O Estado não se intromete, o Estado não se mete. Não existe esse negócio, é feriado, todo mundo fecha. Não, eu sou capitalista. Quem sabe no feriado é o dia que eu vou faturar? Aí eu faço o quê? Te contrato, olha, amanhã é feriado, todo mundo vai fechar. Eu vou pagar para você o dobro por hora. Vem trabalhar ou não vem? Então, eu jogo a economia, é assim que funciona em país rico. Amém, amados? Nós, aqui na África, sobretudo, o Estado interfere tanto nas relações privadas, porque o direito do trabalho é uma relação privada, é um direito privado. Mas o Estado faz disso uma relação pública, porque o Estado legisla sobre. Claro, temos que ver aí. Por quê? Por causa das injustiças, dos abusos que foram acontecendo ao longo da história em relação ao trabalhador por parte do empregador. Amém, amados? Então, repito, Tiago não é contra as riquezas em si, mas contra a maneira desonesta de como ela é adquirida.
que leva o seu possuidor, rico, portanto, a oprimir o pobre, não pagando os devidos salários, fazendo também dos bens perecíveis o objeto máximo da sua vida. É isso que a Bíblia Sagrada condena. Vou dar um conselho para você, irmãos. Nunca, jamais coloque a sua fé nos bens materiais. Nunca faça isso. Nunca pense que a sua vida depende da sua própria força, do seu próprio braço. Nunca pense que a sua vida depende da sua própria inteligência, porque amanhã você pode não ter mais a inteligência. Amanhã você pode não ter mais os braços. A vida, irmãos, é um conjunto de constantes, de incertezas quanto ao dia de amanhã. Quem sabe o que vai acontecer daqui a 2, 3 horas? Eu não sei. Quem sabe o que vai acontecer amanhã? Você sabe, irmãos? Eu só sei que eu planejei. Amanhã vou acordar, vou trabalhar e tal, vou fazer isso aqui. Mas eu não sei se tudo que eu planejei vai dar certo. Depende de quê, irmãos? Depende do ser. Depende do ser. Levante sua mão e diga assim: a minha vida depende totalmente do Senhor. Amém, amados? A minha vida depende totalmente do ser do Senhor. E outra coisa também, outro engano também que temos que desconstruir. Sexta-feira eu cheguei no meu serviço e fiquei a conversar com os meus colegas um pouquinho. E surgiu um debate sobre salário. E, de repente, na conversa, uma colega disse assim: olha, Nelson, você está aqui todo dia, porque você está preocupado com o teu salário apenas. Eu disse: alto aí, eu não trabalho por dinheiro. Eu não estou aqui por causa de dinheiro. Você não está aqui por causa de dinheiro? Não, eu não estou aqui por causa de dinheiro. Por quê? Porque eu não faço do dinheiro o carro-chefe da minha vida. O dinheiro é um detalhe apenas, irmãos. No percurso da minha vida. É claro que eu preciso de dinheiro para me sustentar, para pagar as minhas contas, para investir no reino de Deus, evidentemente, para ajudar quem precisa. O dinheiro serve para isso. Mas não necessariamente eu vivo para ou para ganhar dinheiro. Eu vivo para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém, amados irmãos? É Deus quem nos sustenta, irmãos. É Deus quem guarda a sua vida. É o Senhor quem está contigo. É Ele que sabe o que você vai comer, o que você não vai comer, o que vai acontecer amanhã. Não é isso que Jesus nos ensinou, irmãos? O que Jesus disse? Buscar em primeiro lugar o reino dos... Em primeiro lugar o reino dos céus na minha vida. Então eu estou aqui por quê? Falei para ela: olha, eu estou aqui porque eu gosto de vocês. Estou aqui porque eu tenho prazer em fazer o que eu faço. Estou aqui porque vir para cá 8 horas, todos os dias da semana, ir embora 15, 30, me dá alegria, me dá prazer olhar para vocês, fazer o que eu tenho que fazer. É por conta disso que eu venho para cá, porque eu sou apaixonado, eu tenho paixão pelo que eu faço, adoro, gosto do que eu faço. Mas na hora que eu não gostar mais de vocês, deixei muito claro, porque é verdade mesmo. Na hora que eu não gostar mais de vocês, na hora que eu achar isso aqui um saco, na hora que eu achar isso aqui totalmente desprazeroso para mim, eu faço o quê? Eu simplesmente vou embora, porque eu sou livre. Eu falei da ideia da liberdade, tá vendo, irmãos? Porque eu sou o quê? Sou um sujeito livre. Eu não me prendo aqui por causa de dinheiro. Você tem que pensar nisso, irmãos. Reger a sua vida por valores e princípios que transcendem apenas e tão somente a questão materialista. Amém, amados irmãos? É por isso que tem muita gente infeliz. É por quê, irmãos? Porque eu não vou trabalhar 30 anos da minha vida para depois chegar aos 30 anos, simplesmente me aposentar com um salário mínimo e dizer: olha, muito obrigado, trabalhaste bem. Não, isso não. Pelo menos não são esses, a ideia não são esses valores pelo qual... Não, irmãos. Quero trabalhar daqui a 30 anos, olhar para trás e ver que por onde eu passei, eu marquei gente. Foi um prazer, uma alegria, foi uma missão bem cumprida. Não tem nostalgia ao olhar para trás, valeu a pena. Não foi pelo dinheiro, foi por paixão, por amor, por fazer aquilo que eu fiz. Amém, amados irmãos? Amém, queridos?
Meus jovens, tenham paixão por alguma coisa. Alguma coisa que te move, que te orienta, que te guia, que é maior do que você mesmo. Alguma coisa que é o ideal da sua vida. Alguma coisa não é só por causa de dinheiro. Se você é professor só por dinheiro, você está péssimo. Se você é músico por dinheiro, você está péssimo. Se você é pastor por dinheiro, mais péssimo ainda. Se você é cristão por causa das bênçãos, mais péssimo e horrivelmente ainda. Se você está aqui por causa das bênçãos de Deus, você é um miserável, um desgraçado. Está entendendo o que eu estou falando, irmãos? São valores que nos guiam, é a graça, é o amor, é a presença, é o meu chamado, é o meu ideal de vida, é a paixão da minha vida. O apóstolo Paulo nos ensina isso. Quando você olhar para a vida do apóstolo Paulo, você vê o apóstolo Paulo sofrendo, sendo apedrejado. Por que ele nunca desistiu? Irmãos, Jesus foi até a cruz. Por que você acha que Jesus foi até a cruz? Por que você acha que ele foi até a cruz? Porque ele é masoquista, né? Gosta de sofrer. Não. É por amor. Amém, queridos irmãos? Então, olha só, tem 4 coisas que eu quero deixar aqui com vocês. Trabalhar aqui com vocês. Primeira coisa. Cuidado, com a vida. Grave isso. Centralizada. Aonde? Aonde, irmãos? Aonde? Aonde? Não entendi, irmãos. Cuidado com a vida centralizada nas riquezas. Ou, se você também mudar aqui, pode colocar dinheiro, não faz mal. Já que para nós, muito de nós, dinheiro é igual a riqueza. O que é um lado engano, evidentemente. Leia o versículo 5. Tiago, capítulo 5, versículo 5. O que é que diz? Alguém pode ler bem alto para eu ouvir? Deliciosamente, olha o que diz a Bíblia. Deliciosamente vivestes sobre a terra. Está falando de quem? Está falando dos ricos. Está falando de quem? Viveram uma vida totalmente regalada. Tudo de bom. Às custas da miséria do pobre. Da viúva. E vos deiletastes e cevastes o vosso coração como no dia da matança. Meu Deus, isso é muito forte esse verso. O que a Bíblia está falando aqui, irmãos? Cuidado, irmãos. O que a Bíblia está dizendo aqui é que, infelizmente, muitas pessoas passam a ser escravas do dinheiro. Ô, irmãos, é tão bom você olhar para vocês sem ser cuidado. Deixa eu contar uma experiência para vocês. Eu estava indo para Luanda no mês de dezembro. Dezembro, acho que sim. Vocês sabem que eu estava com um problema no meu carro. Não é verdade, irmãos? Eu sempre falava que olha, meu carro está a crescer, está com problema. Aí eu tirei meu carro do mecânico, fui buscar o carro e fui para Luanda. Fiz uma viagem para Luanda. Ia ter uma reunião, acho que na Ordem dos Advogados. Fui no mês de novembro. Isso, foi mesmo no mês de novembro. No dia 28 de novembro, eu acho. Quando eu cheguei lá no Longa, o meu carro estava a aquecer. Eu falei, meu Deus, outra vez vai esse carro estar a aquecer. Não fiquei desesperado.
Peguei no meu telefone, liguei para um amigo meu lá de Luanda, que tem uma oficina de alto padrão. Um camarada para quem eu advogo. Ele me disse assim, onde você está? Queres que eu mande um carro aí para ir te buscar um reboco? Eu falei, não, eu acho que eu vou conseguir chegar em Luanda. Vou com calma, embora está aquecer, mas vou mesmo devagar, não vou forçar, não vou acelerar muito. Ele falou, tá bom. Quando você chegar aí, eram 9 horas. Ele perguntou, você vai chegar mais ou menos aqui? Eu falei, eu não sei, acho que até meio-dia, vou devagar, eu vou chegar aí, vou a 80, 90, 80, 90, sem, né? Sem forçar o carro. Quando aquecia muito, eu parava, colocava água, deixava esfriar aí, e eu parei umas 4 ou 5 vezes até chegar em Luanda. Quando eu cheguei em Luanda, ele me falou assim, e agora, o que você vai fazer? Eu falei, não sei. Ele falou, olha, deixa o carro aí o mecânico fez o diagnóstico, ele fez uma avaliação, ele falou, olha, teu carro vai ter que mudar isso, tá aquecer mesmo, não dá. É sorte até que você não ficou não ficou na via, né? Deus me cuida bem de mim, irmão. Nunca fiquei na via. Nunca. Aí ele me disse assim, olha, vai deixar o carro aqui, que você vai andar com o quê? Eu falei, não sei. Ele falou, olha, tá bom. Lá em casa eu tenho um carro, vamos lá que eu vou pegar o carro para você andar. Aí eu fui, peguei o carro tá andando comigo até hoje. 2 meses quase, o carro tá andando comigo. Meu carro tá lá em Luanda, tá quase ficar pronto. Essa semana falamos com o mecânico, compramos a peça que estava precisada, estava a faltar, montar direitinho. Acho que agora vai ficar bom, né? Mas olha só, Deus não deixou de cuidar de mim. É isso que eu estou querendo dizer para você. Eu não sabia. Eu falei, poxa, eu vou ficar nesse sumará a pé, é complicado, essa calor, essa poeira. Eu detesto poeira e calor, irmão. Você não tem ideia. Olha, você pode ver. Eu gosto de andar assim, à vontade, à vontade, à vontade. Quando começa a suar muito, já me irrita. Então, olha só. Deus cuida de nós nos mínimos detalhes. Você não precisa aplicar a sua vida no ganhar dinheiro. Eu quero dinheiro. Não, irmãos, calma. Tente contemplar um pouquinho as coisas de Deus na sua vida. Olha só, nós estamos a discutir agora no nosso país a questão da corrupção. Olhem para mim. Nós estamos a discutir agora no nosso país a questão da corrupção. Por quê, irmãos? Porque, infelizmente, muitos ganharam dinheiro de maneira aí injusta. Amém, amados? Cuidado, irmãos. Sabe por quê, irmãos? Quem aplica muito a sua vida no ganhar dinheiro corre o risco de se esquecer de Deus. De fazer do dinheiro o carro-chefe da sua própria vida. Amém, queridos? Segunda coisa que eu quero falar para você. Cuidado, é falso fundamentar a vida no dinheiro. Faz uma pesquisa aí fora, pergunta para as pessoas quanto que você precisa para viver bem. Maninho, quanto você precisa para viver bem? Matias, quanto você precisa para viver bem? Thelma, quanto você precisa para viver bem? Miguel, Oswaldo, vamos lá. Quanto que eu precisaria para viver bem? Você fala assim, não, eu preciso de X, com esse X, pronto, minha vida está totalmente resolvida. Vai lá, quanto você precisa para viver bem? Matias? O que, Thelma? Thelma, dinheiro nunca chega. Olha aí a Thelma dizendo que dinheiro nunca chega. E qual é o dinheiro que chega? Quer dizer que nenhum dinheiro chega. Mesmo 1 milhão, 2 milhões, 30 milhões, não chega. Hã? Hã? Ah. Quanto mais ganhar, mais vai querer gastar e mais vai querer dinheiro. Essa é a lógica. Dinheiro nunca chega.
quem é rico, muito rico, mas nem por isso fica esbanjando dinheiro. Não necessariamente disciplina. É uma questão do caráter da pessoa. E há quem não é rico, mas esbanja, então não tem nada a ver, não é uma questão de ter dinheiro. A lógica não é essa, a lógica não é verdadeira neste sentido. Portanto, você pode ter muito dinheiro e ver uma vida humilde, simples e gastar só o mínimo necessário para você viver. Assim como você pode não ter muito dinheiro e querer viver uma vida... Olha, a coisa mais horrível que existe é ver pobre querendo viver uma vida extravagante. Pobre querendo viver como rico. É uma coisa execrável. Pobre é um problema. Quer aparecer, quer se mostrar, quer mostrar que também pode, quer mostrar o relógio, quando chega ao lado dos outros, né, fala assim. Pobre miserável. Cheio de vaidade, irmãos. Então, vamos lá. De um lado, tem esse problema relacionado com a questão da insaciabilidade humana, que tem a ver com o facto de muitos de nós não nos considerarmos satisfeitos com os nossos limites. A prova que realmente acontece isso em muitos locais. O sujeito, quanto mais dinheiro tem, mais ele quer ganhar. A lógica aqui, como ela é criticada, é a lógica simplesmente da acumulação do capital. Tá? Acumulação do capital. Não é uma questão de ter dinheiro para dizer chega ou não chega. Não. A ideia é só mesmo acumular dinheiro. Tem gente que só vive mesmo para ganhar dinheiro. É verdade, tem muito dinheiro, é insaciável. Né? Em outras palavras, quando você chegar nesse limite aqui, já se tornou ganancioso. Já é a tal da ganância. Amém, amados? Portanto, tem muita gente que ela é gananciosa. Agora, tem gente também que não. Está nessa lógica, mas não necessariamente é ganancioso. Reparte muito bem com os outros aquilo que ganha, mas ganha muito dinheiro. Essa semana, não sei se vocês viram, no telejornal, representantes da Fundação Bill e Melinda Gates estiveram em Luanda, reunidos com a ministra da Saúde. Porque o Bill Gates tem uma fundação em que ele injeta nela aproximadamente 5 mil milhões de dólares. Tem um ativo de 5 bilhões de dólares a Fundação Bill e Melinda. Para quê? Só para investir em países pobres. Não dá dinheiro para pessoas, para empresários. Não, eles não fazem isso. Investem em pesquisa, saúde, qualidade de vida, água, meio ambiente. Gente que tem muito dinheiro. Os dados dizem que até o presente momento, mais ou menos, Bill Gates já doou mais de 15 bilhões de dólares da sua fortuna pessoal para investir nos países pobres. No entanto, tem um sujeito que vive uma vida simples. Bill Gates não vive uma vida arregalada. Amém, amados? Esse é um dos homens mais ricos do mundo. Por muito tempo foi o homem mais rico do mundo. Os caras que têm mais dinheiro, irmãos, são os caras que vivem uma vida mais simples. Estão a perceber o que eu estou falando, irmãos? No entanto, continuam a ganhar muito dinheiro. Mas não respondemos a pergunta que eu fiz. Qual é o limite de ganhar dinheiro? Irmãos, eu acho que o limite de ganhar dinheiro é quando você percebe que por mais dinheiro que você ganhe, o dinheiro não domina a sua vida, não é senhor de você próprio. Pode ganhar dinheiro à vontade. Se você perceber que o dinheiro não é senhor de você próprio, não te domina, pode ganhar dinheiro à vontade. Desde que você o faça de maneira o quê? Honesta. Desde que você pague bem quem trabalha para você. Respeite as leis, não precisa driblar a lei. Pague os impostos correspondentes. Olha, eu acho, o Bill Gates, eu li um artigo agora do Bill Gates falando que ele gostaria de ser mais taxa, gostaria de pagar mais impostos. Ele acha que as leis de impostos nos Estados Unidos são injustas, porque os ricos
que ganham muito dinheiro não pagam os impostos que deveriam pagar de acordo com aquilo que ganham. Bill Gates falando sobre isso. E a culpa não é dele, a culpa é do Estado, porque o Estado cobra os impostos de acordo com a lei. Se a lei me permite acumular tanto dinheiro assim, o que eu posso fazer? Nada. Agora, isso também não dá direito de achar que o fato de eu ter dinheiro, posso todas as coisas. Aqui é que está o limite. Portanto, se o dinheiro não for senhor de você, você não se sentir um Deus por causa do dinheiro que você tem. E mais ainda, se você também não se deixar levar pela ideia de que o fato de você ter muito dinheiro, você pode todas as coisas, comprar, vender, quem você acha que pode tudo, compra a justiça, compra a política. Estão a perceber, irmãos? Hã? Compra o direito. Saqueia a propriedade dos outros porque você é rico. Irmão, acabou. Acabou. Tem um texto na Bíblia muito interessante, uma história na Bíblia muito interessante, fala de Jezabel. Lembram-se daquele camarada chamado Nabote? Um homem que tinha uma propriedade. Aí o rei Acabe queria a propriedade dele e ele não aceitou vender para ele. Aí ele chegou em casa, foi contar para a mulher, a Jezabel. A Jezabel falou assim: cara, você é um rei ou você é um frouxo, pá? Eu vou conseguir aquela propriedade para ti. Você vai ver o que ela fez. Ela maquiou, ela usou o poder e a influência que tinha por ser mulher rainha, por ser a rainha. Aí ela conspirou com Nabote, acusou falsamente Nabote de ser idólatra e foram lá apedrejar aquele homem. Aí ela chegou em casa e disse: olha, daqui eu já consegui a propriedade para ti, a propriedade é tua. O que Acabe fez? Ele não fez absolutamente nada. Ainda por cima aceitou aquela propriedade. Irmãos, essa história subiu até o coração de Deus. Deus levanta o profeta, manda o profeta na casa do rei. Quando o profeta chega, o profeta falou assim: olha, da mesma forma que vocês mataram aquele homem lá, aquele pobre, vocês também vão morrer. E vocês não vão morrer, serem enterrados, vocês vão morrer, vão ser comidos pelos cachorros, você e os teus filhos. Meu Deus, mas olha aí. Como que Deus é contra a injustiça? Quer ganhar dinheiro, ganhe, mas cuidado. Cuidado. Se você ferir o direito da viúva, do pobre, do miserável, irmãos, saiba de uma coisa: Deus há de colocar a mão sobre você. Nós estamos a ver aqui no nosso país acontecendo isso. A mão de Deus, eu não vejo isso como a mão da justiça, não. Está acontecendo com a Isabel dos Santos. Vocês estão acompanhando, não estão? Estão acompanhando, não estão? Está acontecendo com a Isabel dos Santos. Durante muito tempo, por ser filha do presidente da República, o que ela fez? Maquiou, lavou, fez o que fez, usou a influência dele. O pai dela também assinou decreto, um montão de empresas a favor da filha, a favor dela. Deus só está vendo. Deus só está vendo. De outro lado, a realidade do país: pobreza, 40% da população é pobre, desemprego, as estradas mal feitas por causa da corrupção, matando milhares e milhares de pessoas. Ainda agora, no sábado, mais um acidente lá em Luanda. Viram, né? Um caminhão recuou, chocou contra outros 5 carros, foi parar no vale, um autocarro da Macron, uma pessoa morreu. Por quê, irmãos? A lei, evidentemente, da imprudência dos motoristas, esse também é um fator, não podemos nos esquecer. Tem outro lado também, que são as más condições das nossas estradas, são assim estreitinhas. Nossas estradas são estreitinhas. Lá na Europa, você quando anda, você anda em autoestradas. No Brasil, você anda em pelo menos as estradas federais, as rodovias federais são autoestradas. O que é uma autoestrada? É aquela que você tem 1, 2, 3, 4 faixas, assim, que vem, e você tem aqui do outro lado 1, 2, 3, aqui no meio tem uma barreira muito grande, portanto não tem como você passar para esse lado, e aqui você tem 1, 2, 3, 4, 5 faixas que vão em sentido oposto.
Amém, amados irmãos? Estradas que são feitas que demoram 20, 30, 40 anos. Mas não é possível no nosso país, essas estradas que nós fazemos só de dois sentidos, assim. Estradas assim. Estreitas demais. Há lugares que você passa, aqui tem buraco, aqui tem buraco. Eu não gosto de andar atrás de caminhão. Tem que ser muito louco para andar atrás de caminhão. Tem que ser muito louco para andar atrás de um caminhão. Eu não gosto. Toda vez que eu estou subindo o morro, eu vejo um caminhão lá na frente, eu paro, deixo ele ir. Vai que recua! Che, não tem lugar para você desviar, irmão. Olha o Morro do Xingu, quantas pessoas ceifam o Morro do Xingu. Além do Estado, do ponto de vista administrativo, ser negligente e ter permitido que pessoas construíssem casas quase que na orla, na beira no precipício, que é um autêntico descompromisso com as leis administrativas, que só não faz sentir o seu poder de império sobre a sociedade, infelizmente, Estado negligente. O facto de que milhares de pessoas também... Outro dia eu estava no Morro do Xingu, vi um camarada descer o Morro do Xingu, até fiquei com medo, um caminhão. Eu que estava com o carro pequeno, ele me ultrapassou assim. Eu falei, esse cara é louco. Então tem também isso, é verdade. Má formação dos motoristas, também tem isso. Mas não é esse o grande problema. O grande problema, irmãos, são as péssimas estradas que nós temos. Ontem eu li uma matéria do Rafael Marques falando sobre corrupção. 6 hospitais que deveriam ser construídos no Quadro Cubango não foram construídos. O governo disponibilizou 60 milhões de dólares. O que o Cotaigino Carreno fez junto com essa turma? Mamou o dinheiro todo. Está publicado, está lá. Quem entra no site Macangola do Rafael Marques vai ver. Esse é o problema que Deus está... Essa gente toda, irmãos, criminosa, vão sentir a mão de Deus. Calma. Isabel dos Santos e companhias, calma. Vão sentir. Porque não é eu que estou falando, irmão, não estou praguejando ninguém. É a Bíblia Sagrada. Vamos ver aqui na Bíblia. É a Bíblia Sagrada. Tiago apresenta alguns argumentos para mostrar o quanto é duvidoso confiar nas riquezas. Por que não podemos confiar nas riquezas, irmãos? Elas apodrecem. As riquezas são passageiras. São efêmeras. E mais ainda, você vai acumular muito dinheiro. Sabe o que vai acontecer? Vai morrer. Não vai... Você já viu alguém que foi enterrado com o dinheiro que teve? Um caixão para você e um caixão para o dinheiro que você acumulou também. Como é teu, também morreu, vai. É assim que funciona? O que acontece, irmão? Morreu! O dinheiro vai ficar. Agora, estás aí para a eternidade, irmão. Você só vai viver 50, 60, 70 anos nesse mundo. Alguns chegam a 80. Zedu já está quase a bazar. Enriqueceu só os seus comparsas. Para quê, irmãos? Vão morrer, estão aí para a eternidade. A questão não é aqui nesse mundo, a questão é depois, é lá, do outro lado da vida. Ah, eu não creio em Deus, eu sou ateu, E se Deus de fato existe mesmo? Tá bom, você é ateu, mas e se Deus mesmo de fato existe? Você nunca parou para pensar nisso? Nessa possibilidade? Em relação às pessoas que não creem em Deus, eu paro para pensar nelas. Nós que somos cristãos, que estamos aqui, se Deus, preste atenção no que eu vou dizer, se Deus não existe, tá bom, vamos viver 50, 70 anos, vamos morrer, e depois o que é que acontece? Acabou como todo mundo. Compreende a ideia? Estão entendendo o que eu estou falando? O meu raciocínio, estão a seguir? Estão a seguir o meu raciocínio? Se Deus não existe, tá bom, não tem problemas. Se tudo que nós fazemos aqui é mentira, não tem absolutamente nada a ver com Deus, muito menos com a palavra dele, tá bom. Então nós nos enganamos, vamos viver 50, 60, 70 anos, vamos morrer e depois acaba.
Acabou. Agora pense outra vez. E se Deus de fato mesmo existe? Se o inferno mesmo existe? Se isso que Deus fala aqui na Bíblia Sagrada em relação ao inferno é verdade? Então onde é que você vai passar a eternidade? Onde é que esses camaradas vão passar a eternidade? Ficaram acumulando milhões e milhões e milhões de dinheiros às custas do pobre, do miserável, da viúva, da injustiça. Torceram as leis e o direito. Instituíram aqui no país uma... Sabe o que é a aristocracia, irmãos? Um governo de malandro, bandidos, que governam na base da força. Uma cleptocracia que é governo de bandidos. Gente sem ética, sem escrúpulo, sem moral. Eu não me assusto com os carros que eu vejo na rua, irmãos. Eu não me assusto. Ah, porque o fulano tem um carrão, tem um Lexus. Isso não me assusta. Ah, porque o fulano chamou, agora tem o último grito. Isso não me assusta, não me move. O que eu quero saber é como é que ele ganha o que ele ganha, como é que ele tem o que ele tem. Porque não é possível, irmãos, um país como o nosso, 31 milhões de habitantes vamos chegar este ano. Como é que um país como o nosso, irmãos, 40% da população pode ser pobre e miserável? E aí a gente vê os ricaços andarem, os bebuchos andarem nos leques. Tem alguma coisa está errada. A estrutura, a forma de organização da sociedade está completamente errada. Jovens do desemprego. Olha, essa semana muitos estão aí correndo atrás das matrículas da universidade. Muitos jovens vão ficar de fora. Acompanhe a realidade do país, irmão, para vocês verem o problema. O que a injustiça faz? Faz muitas pessoas viverem tipo malucas. A pessoa bate aqui, não dá certo. Bate aqui, não dá certo. Faz isso, não dá certo. Entra aqui, não dá certo. Tenta aqui, não dá certo. Daqui a pouco o que acontece? Pega uma arma aí, atira na cabeça. Por culpa da má gestão dos bens públicos. Nós somos a igreja, irmãos. Somos a igreja de Cristo. Nós não podemos compactuar com a injustiça, com o pecado, com a podridão lá fora. Não podemos. Se você não tem uma veia, um lado que te faz se indignar, se revoltar, porque eu sou um revoltado, irmãos. Eu sou um revoltado. Olha, eu não conheço muitos países, mas conheço 10 países. 10 países do mundo. Então conheço um pouquinho outras realidades também lá fora. Um pouquinho, não muito. Pelo menos o suficiente para saber o quanto o nosso povo sofre aqui no nosso país. Pelo menos um pouquinho para ter uma dimensão, uma noção. Então nós como igreja temos que fazer o quê? Nós temos que orar. Para que Deus coloque a mão. Para que aqueles que são gananciosos, que querem ganhar dinheiro, querem acumular dinheiro apenas, irmãos. Se forem fazê-lo, que o façam respeitando a lei, o direito. E toda vez que nós verificarmos que a lei e o direito está sendo torcida, nós nos levantarmos, sermos um povo que luta, um povo que vai atrás. Isso aqui, irmão, é papel da igreja. Olha só, eu tenho um livro, está aqui. Está aqui, um livro que eu comprei, chama-se Política segundo a Bíblia, princípios que todo cristão deveria conhecer. Fala sobre o papel do cristão na política. Eu tenho muitos livros assim, eu gosto dessas coisas. Papel do cristão em relação à política. Não é só a gente ficar quieto. Não, irmão. É orar, sim. Mas ao mesmo tempo é nós nos levantarmos com uma voz profética e dizermos para eles, olha, se vocês continuarem a governar de maneira errada como estão a governar, Deus vai colocar a mão sobre vocês. E Deus vai colocar a mão mesmo. Nada, irmãos, cheire mais o coração de Deus do que a injustiça, do que o pecado. Amém, amados irmãos? Em terceiro lugar, para a gente encerrar. Os pecados dos ricos e opressores não ficará impune. Atenção. Ricos e Cuidado. O princípio
o primeiro pecado que comete é contra as suas próprias vidas. Quem é opressor? Rico e opressor. A primeira pessoa contra quem ele próprio comete pecado é assim mesmo. Ao optarem por defraudar os oprimidos e os pobres, não pagando justos salários. Versículo 4. O que diz versículo 4? Diz assim: eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras e que por vós foi diminuído clama. Olha aí. Está dizendo o seguinte: trabalhadores trabalharam para vocês, vocês diminuíram os seus salários, aí eles vivem na miséria e na pobreza, agora o grito deles clama. E olha o que diz: e os clamores dos que ceifaram, fizeram o que, irmãos? Entraram nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Isso me faz lembrar uma coisa, irmãos. Me faz lembrar lá no Egito, quando o povo estava sendo escravizado e sofrido. O que Deus falou para Moisés? Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo lá no Egito. Significa dizer, irmãos, a injustiça está acontecendo, os problemas estão acontecendo, não tem problema, deixa. A gente pensa que Deus não está vendo. Deixa, Deus está vendo. Irmãos, a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. E que não há nada impossível diante de Deus que Deus não veja, irmãos. Amém, queridos? Levítico, capítulo 19, versículo 13. A Bíblia diz assim: não oprimirás o teu próximo, nem o roubarás. A paga do jornaleiro não ficará contigo até amanhã. O que Deus estava querendo dizer? Se alguém trabalhou para você, paga para ele aquilo que corresponde ao trabalho que ele fez. Amém, amados irmãos? Paga. Amém, amados? É bíblico isso. Então, quando nós não fazemos isso, quando nós oprimimos o pobre, defraudamos o pobre, a Bíblia diz que o clamor dele por justiça sobe até aos ouvidos do Senhor. Eu acho, irmãos, que o povo angolano clamou tanto, orou tanto, que eu não tenho dúvidas nenhumas de que os ouvidos de Deus se atentaram para o nosso país. Eu não tenho dúvidas. Que o povo clamou tanto, maninho. Nós oramos tanto, a igreja, e temos orado, e vamos continuar a orar. Eu, pelo menos, sou daquelas pessoas que ora para que seja feita justiça. Quem roubou, pague. Devolva. E devolva com juros ainda. Porque é bíblico, é de lei. Então você roubou, trabalhou muito tempo, e vai devolver o que você roubou só? Não pode. Tem que devolver com... Então, se você me pegar o dinheiro meu e trabalhar com esse dinheiro, ao vir me devolver, deixa que me devolver com juros. Isso é justiça. Amém, amados irmãos? Não, ela roubou um montão de dinheiro. Não adianta só falar assim, ela vai ter que devolver. Não, é devolver com juros, com correção, tudo direitinho, certinho, como manda a lei. Porque isso é que é de justiça. É assim que se trabalha, é assim que é. Amém, amados irmãos? Cuidado, hein? Cuidado. Então, olha só. Outro pecado era o controle dos tribunais. Nós, no nosso país, temos muito problema em relação a isso. Gente que torce o direito, torce os tribunais. Nomeia juízes de acordo com as suas conveniências. Nomeiam-se juízes de acordo com os interesses político-partidários. Nomeiam-se ministros, diretores, governadores de acordo com os interesses político-partidários. E o resultado disso o que é? Um Estado burocrático ineficiente, onde infelizmente o favoritismo, o amiguismo, o compadrio impera.
tudo isso, irmãos, sobe diante dos olhos do Senhor. O dinheiro muitas das vezes compra muita coisa, irmãos. O dinheiro compra poder, compra às vezes até influência. Mas o dinheiro jamais tem a capacidade de controlar e comprar, irmãos, as verdades de Deus contidas na palavra. Se Deus falar que vai punir o injusto, Deus vai punir mesmo. Vocês lembram de Sodoma e Gomorra? Lembram-se de Sodoma e Gomorra? Abraão intercedeu diante de Deus. Senhor, o Senhor vai punir o injusto. Se Sodoma e Gomorra lá tiver 50 justos, o Senhor vai matar todos eles? Deus falou, não vou matar. Se tiver 45, não vou. 30, não vou. 25, 15, 10, não vou matar. Porque Deus não é. Sabe o que eu acredito, irmãos? Que Deus só não colocou a mão ainda sobre esse país como deveria colocar, como Deus quer colocar. Porque a podridão é tão grande, tão fétida nesse país. Por causa dos cristãos que estão aqui, que ainda oram, pedem misericórdia, clamam. Por causa da igreja que ora. Por causa de mim e de você. Essa gente não sabe que somos nós que os sustentamos, porque por Deus já teria colocado a mão, irmãos. Porque não é possível um país tão rico como o nosso, mas ao mesmo tempo tão pobre e miserável. Não é possível. Amém, queridos irmãos? Então é isso, torce seu direito. Eu sou advogado, sei o que eu estou falando. Os compadrios, irmãos, os contratos, então, aqui nesse país. Fraudam-se contratos. Tiago afirma que a justiça terrena se curvará diante dos ricos e infiéis. Versículo 6. Para a gente encerrar daqui a pouquinho. O que diz? Verso 6, o que diz? Vamos lá, o que diz versículo 6? Condenastes e matastes. Olha aí. O quem? O justo. Condenastes e matastes o justo. Ele não vos resistiu. Claro. O justo não tem o poder da arma. O justo não tem o poder dos tribunais comprados, juízes comprados, procuradores comprados, advogados comprados. Então, quando ele é condenado pela injustiça, o que acontece? Ele simplesmente não resiste. Por último, a Bíblia fala sobre a recompensa dos ricos. Eles vão ficar impunes? Ah, claro que não. Ó. A Bíblia fala sobre a recompensa dos ricos. O que diz a Bíblia? Diz assim, os ricos perecerão. Vamos voltar lá no versículo 3. O que diz o versículo 3? O vosso ouro e a vossa prata fazem o quê? Enferrujam. E a sua ferrugem dará testemunho contra vós. E fará o quê? E comerá como fogo a vossa carne. Não vão ficar impunes. Não vão ficar impunes, irmãos. Grave isso que eu estou dizendo. Eu oro, irmãos. Vou ser sincero para vocês. Eu oro muito para que Deus coloque a sua mão nessa corja de dilapidadores dos bens públicos do nosso país. Por quê, irmãos? Por quê? Revoltado. Pastor, você é revoltado. Pastor, parece que sou do contra. Não sou revoltado, não sou do contra. Meu coração é cheio de amor, misericórdia e graça. O problema não é esse. O problema, irmão, é que essa gente matou muita... Olha, eu vi uma reportagem, essa semana eu vi uma reportagem lá em Luanda, na morgue de Luanda. Tem um hospital em Luanda, lá na morgue. Irmão, tem milhares de pessoas que crianças morrem e os pais fazem o quê? Os pais são tão pobres e miseráveis que eles abandonam as crianças na morgue, vão embora, deixam, abandonada. Como é que nós podemos nos dar por satisfeitos e achar normal vivermos num país assim? Vivermos que nem bichos.
Até um bicho, meu irmão, um animal. Faça um dia uma experiência. Até um animal. Há vídeos na internet interessantes. O filho morre, do animal morre, o animal não vai embora, fica ali, esperando, torcendo. Aí há vídeos interessantes, às vezes um leão vem, pega um filho de um animal, a mãe, coitada, é indefesa, o que ela faz? Ela não foge, ela volta, ela sacrifica, ela entrega a sua vida, às vezes o leão vai lá, pega. Irmãos, até no reino animal há exemplos muito mais lindos do que nós que somos seres humanos. Como é que nós podemos olhar para essa podridão e achar normal e ficarmos quietos como igreja? Não dá. Não podemos. É uma afronta às Escrituras. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui nessa manhã, irmãos? É verdade. Pensa no seu filho, que vai nascer ainda, que vai crescer num lugar assim. Pensa. Pensa. Eles andam nos ACs, andam nos ares condicionados, nos carrões. Irmãos, eu vivi no Brasil, já nem em Portugal. Os carrões que tem em Angola, só em Dubai que eu encontrei. Só em Dubai, que é país rico, com renda per capita altíssima. Que nem no Brasil as pessoas têm os carros que nós temos aqui. Não tem. E olha que estamos a falar da 8ª maior economia do mundo. Nem em Portugal tem os carrões que nós usamos cá em Angola. Porque nós, irmãos, infelizmente, afunilamos o interesse público e maximizamos o interesse privado. Porque aqui em Angola, irmãos, se você não tiver um carro para andar, carro próprio, você sofre. Não ter um carro aqui em Angola para andar, para resolver, nada para quem vive em Luanda. É triste ver aquelas pessoas tipo bichos assim, nos autocarros, andando 20, 30, 40 km para irem trabalhar, irmãos. Não, é muito desumano. É muito triste. É muito triste, irmãos, viver e ver aquelas pessoas vivendo em casas que não têm esgoto. Não tem um chuveiro para tomar um banho de manhã, uma água quente. É triste. É triste olhar para o sul, ver pessoas vivendo lá no morro. Irmãos, às vezes eu vou lá nesses morros, eu olho e falo assim, meu Deus, como que essas pessoas vivem e acham isso normal? Como? Outro dia fui lá no Atuco. Sabe, irmãos? Outro dia fui lá no Quipiná, tá vendo? Lá depois do Capoqueiro, tá vendo? Fui para lá. Não tem recreação, não tem desporto, não tem cinema, não tem teatro, não tem música, não tem dança, não tem nada! Cultura, não tem nada! E as pessoas acham isso tudo normal. Não é normal, irmãos. Não é normal. Aqui no sul, é curvar o caboqueiro. É curvar o caboqueiro. Imagina nas comunas, nos municípios, afora por essa província. Então nós, a igreja, irmãos, temos que orar. O clamor dos oprimidos subirá aos céus e o Senhor fará justiça por eles. Vamos nos levantar. Vamos orar. Vamos orar. Oh Deus, levante a igreja, Senhor. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor, obrigado porque o Senhor é maravilhoso. Obrigado porque o Senhor tudo vê. Obrigado porque os teus olhos, Senhor, estão postos sobre toda a terra. Obrigado porque o Senhor conhece o nosso entrar e o nosso sair. O nosso deitar e o nosso levantar. Senhor, nós queremos te agradecer por essa manhã maravilhosa. Queremos que o Senhor nos ensine a tua palavra, ó Deus. Amar o direito,
amar a verdade, amar a justiça. Oh Deus, em nome de Jesus Cristo, todo mal, Senhor, na nossa nação, no nosso país, toda injustiça. E não adianta a gente achar que nós, como igreja, não temos que ser uma voz profética. Não adianta. O Senhor nos levantou para nós apregoarmos o ano aceitável do Senhor. O Senhor nos levantou para nós sermos uma voz profética nessa cidade, nessa província e nesse país, Senhor. Gente inconformada com a realidade. Gente que diga, olha, Deus ainda é Deus. Porque há muitas pessoas, Senhor, vivendo sem esperança. Muitas delas, Senhor, até mesmo se questionam onde está Deus na hora da dor, na hora da luta, na hora do problema. Quantas pessoas, Pai amado, aí pelos hospitais estão perecendo porque não tem um sistema de saúde conforme. Quantos, Senhor, vão para a escola simplesmente, mas não têm uma educação de qualidade, que liberte suas mentes, que desperte neles o maior do seu potencial. Quantos, Senhor, estão aí, Senhor amado, vivendo sem esperança, sem fé. Oh Deus, em nome de Jesus, guarde, Senhor, o teu povo, tenha misericórdia. Levante a igreja, Pai amado, ao longo dessa província, aqui nessa cidade, para nós sermos instrumentos de fé, instrumentos de justiça, instrumentos da verdade. Pai amado, em nome de Jesus, liberta os cativos, Senhor, os oprimidos, aqueles que precisam do Senhor, aqueles que precisam de Ti, ó Pai. Em nome de Jesus, guarde o Teu povo, Senhor. Levante a igreja. Levante a igreja, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, amados? Pode aplaudir.